Mas vamos para o nosso entrevistado primeiro? Te falei hoje que são dois, né? Vamos começar com Bruno Charrini, que é especialista em investimentos da Nomad. Bruno, muito bem-vindo, obrigada por essa entrevista. Quero começar te perguntando sobre esse movimento do dólar, né? Uma queda importante desde o início do ano, de 5,42 para 5,20. O que justifica esse movimento, na sua opinião, e ele continua? Bom dia, Amanda. Muito obrigado pelo convite. Acho que a pergunta é bem relevante. Acho que a história do dólar tem dois componentes aqui que a gente pode citar. Primeiro é o componente global, como você bem citou. A gente tem uma fraqueza do dólar esse ano. A gente mede ele contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, né, que é o famoso DXY. Então a gente tem um componente de um dólar fraco globalmente. O que está fazendo esse dólar ficar mais fraco globalmente? Acho que é uma série de fatores. Tem a questão do Trump não se incomodar com esse dólar mais fraco, assim, ele não persegue o dólar, uma desvalorização do dólar, mas ele também não se incomoda com um dólar mais fraco globalmente. Por quê? Porque isso complementa muito das políticas das tarifas dele. Então, se o objetivo do Trump diminuir importações e aumentar exportações dos Estados Unidos, e eles fizeram isso via tarifas, um dólar mais fraco também ajuda nesse sentido, né? Você deixa as importações mais caras para o consumidor americano e as exportações ganham competitividade. Então, a gente tem uma história assim de continuidade de um dólar fraco globalmente. Um outro ponto aqui que a gente vê é essa rotação geográfica do capital, muito em função de um desequilíbrio ali institucional americano. Então, você tem políticas perseguidas pela Casa Branca, como as tarifas, ou o adereçamento de questões multilaterais, como a questão da Groenlândia, você tem a independência do Fed, todo esse conjunto de políticas tem gerado um prêmio de risco maior, que a gente chama no mercado, em relação a instituições americanas. Então, quando esse prêmio de risco aumenta, dada a incerteza ali dos investidores, esse capital acaba vindo para outras geografias, e qualquer dinheiro que sai dos Estados Unidos é muito para qualquer lugar do mundo, principalmente principalmente para o Brasil. Em relação à continuidade desse movimento, nossos modelos aqui econométricos da Nomad já apontava que o dólar poderia ter uma queda ali abaixo de R$ 5. Então, se a gente utilizar algumas variáveis como commodities, risco Brasil, utilizar a volatilidade global, o diferencial de juros, que é uma grande variável nessa equação que você citou aí no começo do programa, o dólar pode romper ali o patamar de R$ 5. Vai depender muito aí do fluxo estrangeiro, que a gente viu que está muito bom esse ano. Então, assim, é um movimento que a gente vê que não está deslocado do preço justo do dólar, em nossa Em visão. quanto tempo isso poderia acontecer? Eu sei que é quase uma pergunta assim de bola de cristal, mas assim, pelo seu modelo econométrico, porque é isso que a gente tem que entender. Os economistas medem tudo isso, eles mensuram. O seu modelo econométrico aponta que isso poderia acontecer continuadas as temperaturas atuais, né? As condições atuais de temperatura e pressão. Isso poderia acontecer até quando, Bruno? A nossa maior divergência ali foi mais ou menos em dezembro, né? O modelo começou a apontar mais divergência em dezembro, né? Dado o preço justo que a gente calculava contra o que a gente estava vendo ali, o dólar negociando, a gente via que isso poderia acontecer em dezembro. Mas isso também depende, né, de fatores conjunturais. Então, esse grande fluxo vindo aí para o mercado, para o Ibovespa, principalmente, a gente teve quase 15 bilhões vindo para o Ibovespa aí nesse começo de ano. É um componente bem importante assim para você fazer a convergência para o seu modelo FAIR. Então, o que a gente poderia ver, um primeiro trimestre, assim, se continuar esse movimento, a gente poderia até ver o dólar abaixo de 5, mas temos ali toda a narrativa de eleições, vamos ter, né, qual será o candidato da Sim. oposição, então Agora, Bruno, a a gente gente tem um começa... outro.
A gente tem um outro componente interessante aí, é que esse alívio no câmbio, ele bate diretamente, pode ajudar o Copom. A gente está numa super quarta, explica para a nossa audiência a correlação entre esses fatores, né? Quer dizer, o real mais valorizado com a queda do dólar e como isso bate na inflação e ajuda o Banco Central. Perfeito, assim, tem um modelo, né, de repassamento, né, do dólar para o IPCA, né, isso aí é bem estudado pelos economistas. Então, se você tem uma valorização grande do real, você tem um alívio ali na nossa cesta de consumo, né, muitos dos produtos que o brasileiro consome são ligados a preços de commodities, e esses preços de commodities, por sua vez, são ligados ao dólar. Então, você tem um alívio no IPCA e você ajuda o Banco Central nesse sentido, na política monetária. Você talvez não precise deixar uma política monetária tão restritiva, dado que você tem o alívio, né, em muitos dos preços da economia que são indexados aos dólares. Então, a gente já viu assim, a prévia do IPCA 15 ali de janeiro vindo abaixo da média, e seria uma surpresa muito boa se o câmbio ajudasse, assim, se você pega o Boletim Focus, né, a gente não estava com esse câmbio tão favorável para as expectativas dos agentes. Então, com certeza é uma notícia muito boa para o Banco Central, e eles têm mais flexibilidade ali no orçamento ali de corte de juros, dados se essa tendência do câmbio continuar. Perfeito, Bruno. Te agradeço muito essa entrevista aqui ao Mercado Aberto, viu? Volte sempre, muito esclarecedora. Bom dia.